Este projeto Tectonic Tombo é um projeto que já se iniciou em 2006 no deserto do Namibe, na província do Namibe, em Angola. No entanto, é um projeto com alguma intermitência, porque é uma investigação sobre o trabalho de um antropólogo angolano desaparecido. Não se sabe muito sobre ele, exceto algumas notas que apareceram. E o concerto é, digamos, o resultado desse projeto. Os meus projetos de criação musical têm sempre uma vertente de pesquisa sobre uma temática muito específica, e neste caso a temática tem a ver com a história contemporânea de Angola e da África Austral em geral, não é? Durante a época ainda do regime de Apartheid, que influenciou muito o destino enfim, e teve consequências muito graves para os países limítrofes que faziam parte da sua border war, a guerra de fronteira, que o regime sul-africano classificava como uma guerra que acontecia para defender as fronteiras da África do Sul daquela época, não é? Eu interessei-me particularmente por este antropólogo porque ele relacionava o conceito de utopia a partir do livro de Thomas More com o expansionismo europeu e parti das notas bastante fragmentadas que ele deixou. Portanto, a investigação corre por aí e ainda está em curso, não é? No entanto, este concerto tem uma projeção vídeo que descreve um pouco o trabalho desse antropólogo e aquilo que ele defendia, a tese que ele defendia, não é? Até chegar ao programa de armas nucleares que a África do Sul, na época do regime de Apartheid, desenvolveu e testou. Pronto, eu penso que esse digamos, um tema importante para percebermos um pouco esta história contemporânea, as consequências dessa história, desses eventos, não é? Portanto, este solo, agora, isto é um solo com dois instrumentos e essa componente multimédia, e é muito mais fácil e prático circular com esse concerto, porque é só uma pessoa que viaja e dois instrumentos. Este concerto surge em 2008, por aí, 2009 o primeiro, mas tem vindo a desenvolver-se. Eu tenho ido ao Namibe com alguma irregularidade. Por acaso vou agora a seguir a Moçambique, vou a Angola, vou voltar ao Namibe.
para continuar, mas sempre que vou eu volto a filmar as mesmas coisas, fotografar, e portanto a qualidade do vídeo e também a informação vai-se otimizando, né? Eu acho que o público normalmente fica muito surpreendido mesmo, porque não espera uma história deste tipo. Não é muito comum, e sobretudo em países como os Estados Unidos, ou África do Sul, ou Europa, aparecer este tema, desta forma, não é? Porque o tema está em debate um pouco por todo o mundo, o pós-colonialismo ou a descolonização da mente, a descolonização da cultura, ou mesmo da música, já existe há bastante tempo, mas eu penso que o público não vem à espera de encontrar uma história deste tipo, com instrumentos que são completamente diferentes. Portanto, há aqui uma combinação de fatores muito pouco habituais, né? Claro, para mim também é sempre uma surpresa o público, mas eu por vezes convido o público mesmo a subir ao palco. Não sei se aqui vamos fazer isso, para verem os instrumentos. Várias formas é interessante a resposta do público, por vezes, quando é um público mais informado, vem com questões que não eram ou que não são muito comuns, né? O que também ajudam a perceber melhor toda esta questão, mesmo do meu lado. E portanto, é um concerto que eu gosto imenso de fazer, este concerto. Também gosto de tocar a solo, é um desafio muito grande, porque há sempre uma tensão ali, é só uma pessoa a tocar, mas pode, sei lá, por vezes há públicos que não entram na história e, portanto, desinteressam-se, mas de uma maneira geral é gratificante. O concerto normalmente, concerto é um conceito da tradição europeia, né? E que normalmente é ou para piano e orquestra, ou para orquestra, ou para violoncelo e outro instrumento, ou outros instrumentos. E neste caso é para dois instrumentos que não são muito conhecidos, não são conhecidos ainda, né? E aí a ideia também é um pouco propor ao público que, ao verem os instrumentos e ao se darem conta que, por exemplo, neste caso desta pergunta, um jornalista que faz essa pergunta, é uma oportunidade de levantar esta questão, que vai ser aquilo que se vai passar aqui no workshop, que é de onde vêm os instrumentos, quem é que os criou, e por que razão é que quando nós pensamos em instrumentos, pensamos em instrumentos que terminaram a sua viagem de desenvolvimento e são os instrumentos que existem e acabou-se, não é? Mas nunca pensamos que realmente os instrumentos musicais foram criados por músicos.
mesmo que tenham sido criados há 2000 anos atrás, alguém criou os instrumentos. E esse impulso para a criação de um instrumento musical é o precursor no fundo, é o impulso para a criação de música. Mas é necessário ter um instrumento para criar música, né? Pode-se criar música com a voz, com as palmas, com as mãos, etc. Mas os instrumentos são criados por esse impulso de criação musical, né? Mesmo que depois o músico se dedique só a criar os instrumentos ou a reproduzir e deixe de fazer música. E, portanto, isso leva-nos a uma questão que é, então, a criação do instrumento musical faz parte do processo de criação musical. Consequentemente, faz parte da escrita da música. Porque há sempre uma escrita, embora nós aqui também estamos a sair do conceito da tradição europeia de escrita numa partitura, né? Embora hoje possamos casar as duas coisas. Em África há uma escrita por objeto, por objetos. Por exemplo, uma máscara é um tipo de escrita, né? Ela tem uma série de símbolos que podem ser descodificados e que têm uma mensagem, têm uma história, têm uma mitologia por trás. E não é só em África que existe este tipo de escrita que tem várias vertentes, vários componentes, não é? Uma componente pode ser o objeto, que é um contentor de significados, de conteúdos, ideias, mitologias, ou até mesmo espíritos. E outro pode ser até mesmo uma escrita gráfica, que existe em África, ou uma escrita de música, que agora, atualmente, no século XXI, pode ser uma partitura, né? Muitos músicos. Este sistema de escrita musical já se tornou universal, né? Portanto, há aqui uma abordagem que põe estas questões. O instrumento acaba por ser um mediador para um novo território de possibilidades musicais e acústicas, não é? Quando se constrói um instrumento que é completamente diferente, novo, com um design muito específico, é necessário depois aprender a tocá-lo. Portanto, é necessário desenvolver técnicas para tocar o instrumento. E isto demora tempo, não é? Estes instrumentos que o público vai assistir agora têm mais de 20 anos de desenvolvimento contínuo. Sempre que há oportunidades, há uma nova versão que melhora alguns aspectos. E, portanto, quando o instrumento é um mediador ou é um guia, ele introduz todo um novo território e a motivação é ir explorar esse novo território.
muito embora eu também faça música com instrumentos convencionais, clássicos ou outros instrumentos tradicionais, e tenho várias peças com a combinação. Meus instrumentos normalmente entram sempre. É desenvolver nova música no fundo é a minha música, foi a abordagem que eu fiz à música. Normalmente os compositores, é normal que os compositores, cada um tenha o seu domínio conceptual, ou seja, eles vão buscar determinados elementos que podem ser relacionados com a natureza, ou que podem ser ideias muito concretas, às vezes abstratas, e a partir daí, por vezes até mesmo criando instrumentos. Nós vivemos numa época de criação de instrumentos eletrónicos. Existe muitos instrumentos eletrónicos, até plataformas ou softwares que permitem criar instrumentos virtuais, mas no meu caso, eu tenho uma formação na área da engenharia, portanto conheço bem softwares e hardwares e esse tipo de coisas, e a tecnologia digital permite-nos hoje não só criar instrumentos digitais que funcionam a partir de um computador ou de sei lá, dispositivos eletrónicos, mas também nos permite rematerializar novos instrumentos que são físicos, que são instrumentos físicos, mas que também trazem um instrumento virtual com eles, porque são desenhados a partir do domínio virtual. Instrumentos é toda a coleção de instrumentos que eu criei, e ela é especificamente uma exposição interativa com o público, com todo um conjunto de workshops para crianças ou para adultos ou para famílias, com concertos, e portanto isto, digamos, é uma das opções que eu ofereço aos programadores, aos centros culturais, museus, por vezes estão interessados em terem exposições em que as pessoas possam tocar nos objetos e possam interagir e neste caso ela funciona, ela facilita a abordagem do público em geral que não tem educação musical ou que não tem prática musical, porque ao serem instrumentos desconhecidos não apresentam não são intimidatórios, ou seja, quando uma pessoa que não sabe tocar piano vê um piano exposto, no máximo que faz é tocar numa tecla e chega. Neste caso, nunca viram estes instrumentos e não lhes parecem intimidantes, porque são instrumentos desconhecidos, não se sabe o que é que eles fazem. Então, o que acontece é que o público começa a gravitar à volta dos instrumentos e vai tocando, e depois aparecem outras pessoas, e então eu tenho instalações, grupos de instrumentos em que as pessoas podem entrar e quase espontaneamente convergem num ritmo ou
numa espécie de uma conversa de sons, não é? E isso é muito interessante, sobretudo para museus, centros culturais, até mesmo festivais, que querem envolver o público em mais do que apenas receberem, ver um concerto ou ver objetos atrás de vitrines, não é?